Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay, exatamente 2 anos depois do primeiro vídeo publicado aqui no canal. Foi no dia 27 de junho de 2020 que nós acabamos iniciando esse trabalho no canal Replay com Tony Souza no YouTube. E eu costumo dizer que o nome foi uma ideia do nosso querido Guto Vital, porque o nome do programa do canal ia ser só Replay. E aí o Guto ligou para mim: rapaz, tem tanto replay aqui nesse YouTube, vamos botar teu nome que é melhor. Rapaz, pô, vai pensar que eu sou candidato a alguma coisa. Eu disse: não, bote seu nome aí que o povo vai conhecer você do futebol, do esporte. E a gente acabou colocando e a coisa foi acontecendo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai colocar o primeiro vídeo que foi postado no canal 2 anos atrás. De lá para cá, contando com seu apoio, contando com a sua audiência, muita gente que consome o nosso produto já está inscrito, tem muita gente que curte, que compartilha, mas que não é inscrito ainda no canal, tá certo? Nessa brincadeirinha já são mais de 10.500 inscritos e mais de 1,5 milhão de visualizações. E agradeço muito a Deus e a você que está acompanhando a gente agora, tá certo? Pelo apoio aqui no canal Replay com Tony Souza. O programa começou um pouco depois, já em janeiro de 2021, mas o canal foi exatamente no dia 27 de junho de 2020. E aproveito para convidar você, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, dá a curtida, deixa o like, compartilha com a galera, avisa que o programa começou, tá ok? A gente vai ter muita coisa para rolar nesta parceria com o site Miséria, miséria.com.br, seu principal site de notícias do interior nordestino. A gente só não tem ainda aquele hábito de começar às 7h30 ponto. Um dia isso acontece. Mas enquanto isso, a gente vai, depois, por isso que eu boto, depois das 7h30, a qualquer momento começa. Tá tudo certo então, tá bom? Então o site Miséria está com a gente desde o início do canal, que a gente tem essa parceria, não apenas do programa, mas do canal, tá certo? E também agradecer e abraçar os amigos da Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também na Rádiosnet para falar muito sobre o futebol cearense, tá ok? Obrigado pelo carinho. Segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no YouTube. Bom, nesse programa de 2 anos a gente vai trazer algumas coisas diferentes. A gente vai destacar histórias contadas por alguns dos entrevistados. A gente pegou alguns, tem muita coisa que poderia ser destacada aqui e a gente vai destacar nos programas futuros. Mas nós temos histórias contadas por Flávio Araújo, por Serginho, Marcos Vinícius, por Ronaldo Angelim, Júnior Xuxa. A gente vai relembrar algumas dessas histórias hoje. Você lembra por que foi que o Flávio Araújo tirou o Alcimar daquela final do Campeonato Cearense de 2005, em Fortaleza e Casa? Tem muita gente que até hoje não entende. Pô, o Flávio Araújo falou isso aqui. Você sabia que o Ronaldo Angelim estava fechado com um grande time do futebol brasileiro e deu um cangapé nesse time para poder ir para o Flamengo, porque ele era torcedor do Mengão? Sabe dessa história? E que ele pegou, inclusive, uma carona com torcedores do Fluminense depois de um Fla-Flu? A gente vai trazer essa história aqui. E o Marcos Vinícius, que foi que ele falou daquele jogo Icasa e Paysandu, jogo inesquecível. E o Serginho disse aqui porque foi que o Washington Luiz se aposentou como jogador e agora é técnico de futebol. Bom, essas e muitas outras histórias a gente vai trazer aqui no programa. Além disso, vamos falar sobre a Série B do Campeonato Cearense. Quarta-feira tem decisão, inclusive já tem preocupação, porque o Barbalha ficou de acionar hoje a Polícia Federal com suspeita de aliciamento de jogadores. Daqui a pouco a gente fala sobre essa situação. O Icasa, que nasceu, deixa eu me ver aqui, o papagaio com o bico virado para a lua. Vou dizer assim, porque o Icasa não jogou, mas continua no G4 e com possibilidade de subir ainda mais na tabela. O Verdão do Cariri, após a rodada do fim de semana. Já o Crato engrossou cauda, mas perdeu. E tem o Cariri que voltou a vencer na segundona do Campeonato Cearense, goleou e, além de rebaixar o Maranguape, ainda se mantém vivo na competição. Tem muita coisa, hein? Icasa contratou zagueiro, já tem jogador aí para ser anunciado. E a novidade do Verdão, que já está treinando, é um conhecido da torcida icasiana e está no programa hoje. É o nosso querido Núbio Flávio, atacante do Verdão, que foi artilheiro do Campeonato Cearense 2014 com a camisa do Icasa e retorna após um período. Núbio Flávio, prazer receber você aqui. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando desse programa Replay. Prazer, boa noite. Queria agradecer a você pelo convite, né? E a todos os telespectadores que estão nos assistindo.
O Núbio Flávio de 2014, o torcedor pode esperar aquele mesmo Núbio Flávio, artilheiro, hein? É um pouco mais velho, né? Mas, um pouquinho mais velho, pouca coisa, mas com certeza o torcedor pode esperar um Núbio Flávio sediário. Se Deus quiser, espero poder, né? Tá dando muitas alegrias ao nosso torcedor. Nosso que o Núbio Flávio está por aqui, então o torcedor pode, enfim, mandar mensagem. A gente vai, na medida do possível, trazendo aqui algumas mensagens e perguntas para o Núbio Flávio. E também conosco está aqui nosso querido Celso Lima. Disse hoje, Celso, hoje tem bolo, o programa é especial, aniversário de 2 anos, mas ele veio num capricho que é uma coisa fora de série. Esse sapato, rapaz, dá para olhar assim, né, olhando na tela, o sapato brilha, vou dizer, viu? Não é novo não, ele engraxou hoje, negócio especial. O homem veio bonito. Celso Lima, meu querido, boa noite, que bom estar tendo você aqui novamente. Boa noite, Tony, boa noite ao Núbio, boa noite a você, que é a razão do sucesso do programa Replay, do canal do Tony Souza. Tony, eu vou abrir o programa hoje parabenizando a você pela sua brilhante ideia do canal Replay. Eu conheço o seu trabalho, a sua luta, a sua competência. E se o canal chegou até aqui hoje e vai muito mais longe, eu sei disso, é por conta da sua competência. Então, parabéns. E hoje as pompas, elas vão todas para você. Não, olha, o canal, e aí muita gente não sabe. E outra, peraí, Tony, vim bonito hoje porque me disseram que hoje era dia de festa. Então, festa tem que vir bonito, cara. Pois é, inclusive tem bolo, olha, tá aqui o bolo, Freitas Cake, abraço meu querido amigo Edson Freitas, né, que disse aniversário de 2 anos, o canal tem que ter bolo Freitas Cake, tá aí a marca da Freitas Cake, inclusive o bolo dele já tá lá no Instagram, rapaz. Você pode entrar lá no Instagram, Freitas Cake, tá bom? Do nosso querido Edson Freitas, bolos decorados, simples, aceita todo tipo de cartão, faz encomenda, tá bom? Olha o bolo do Replay aí, rapaz, que ele fez. Você quer também fazer um bolo aí para comemoração, tá bom? 99603-7180. 99603-7180, esse é o telefone, Freitas Cake, tá bom? E você pode ir no Instagram, rapaz, tem muita imagem bonita, muito bolo bacana, apesar que assim, eu gosto muito dos bolos do Edson, assim, mas eu sempre peço um vulcão, acho que é um bolo vulcão que ele faz, que é uma beleza, uma delícia, tá bom? Freitas Cake, tá aí o bolo, que daqui a pouco a gente vai se deliciar com esse bolo, mas vamos deixar esse bolo aqui devidamente, né? Aqui eu quase caí em cima do bolo, fui fazer uma gravação aqui, dei uma voltinha para trás, quase batia no bolo, quase não tinha bolo para apresentar, ia ser só a foto. Mas tá tudo certo. Bom, só o Celso falando aqui com a gente sobre essa questão do canal, e eu quero dividir os méritos da criação do canal com o Guto Vital, que foi o cara que abraçou a ideia comigo, e a Ana Maria, que também me incentivou, né? E depois eu vou pedir que o Guto venha aqui para frente, vou querer que o Kleber também venha para cá, para o pessoal conhecer a galera dos bastidores que estão toda terça-feira com a gente. Por trás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Pois é, rapaz. Não poderia faltar. Ana Maria eu já ia chamar ela de Ana Maria Braga, mas é Ana Maria Duarte. Não, faça isso não, rapaz. Minha mulher é tão bonita, você vai botar com a Ana Maria Braga. Que é esse negócio. Bom, meu querido Núbio Flávio já está por aqui, a galera já está invadindo aqui, deixando muita mensagem, agradecendo o pessoal que já está fazendo o registro aqui. Núbio Flávio, você chega, o contrato é até o fim do ano com o Icasa, ou como é que está a tua situação de contrato com o Verdão do Cariri? Não, então, o meu contrato com o Verdão vai até o final da Fares Lopes, né, cara? Eu fiquei muito feliz, muito contente quando eu tive o convite, né? Desde 2014, quando eu saí de casa, eu sempre tive uma conexão muito forte com o torcedor, né? Acho que o torcedor sempre reconheceu o meu trabalho, reconheceu o meu esforço, e também pelas minhas conquistas que eu tive dentro do clube. Então, mesmo esse tempo todo fora, sempre tinha torcedor de casa me mandando mensagem, me mandando direct. Isso para mim é uma coisa muito gratificante, porque a gente sabe que hoje no futebol é tudo muito momentâneo, tudo muito passageiro, né? E mesmo 8 anos depois, eu chegando no clube ainda sendo recebido da maneira como eu fui, com esse carinho todo, sabe? Para mim é muito gratificante. Eu espero retribuir dentro de campo. E vai, o torcedor está esperando e você já pode estrear contra o Crato já, né? Então, já, graças a Deus, já estou regularizado, né? Mas eu estou bem tranquilo, né? O professor tem feito bons trabalhos, eu ainda estou me ajustando ainda com a equipe, né? Muitos jogadores eu não conhecia, então ainda estou num processo de adaptação, e o time também está numa crescente muito boa, vem de grandes resultados, então eu estou chegando tranquilo para poder somar.
Já conhecia alguém desse elenco? Eu conheci o Marlon, né, que foi um cara que eu trabalhei junto com ele no ABC. Acho que foram campeões juntos, inclusive? Fomos campeões juntos no ABC. Acho que era o único jogador. E o Guido também, que é remanescente de 2014, que a gente jogou junto também. Acredito que somente os dois. O Leandro Campos, já tinha trabalhado com ele? Não conhecia, já tinha jogado contra. Né, ele até falou lá no clube que ele estava no Juventude, eu estava no Floresta, né, eu saí vitorioso até, mas não conhecia, estou conhecendo agora. Primeiro, o Núbio Flávio vai estar aqui com a gente, vamos trazer muita coisa. Pois é, o Matheus Davi, o nosso repórter mirim, já está por aqui. Daqui a pouco ele vai falar. Será que ele fala, hein? Fala, Matheus Davi, daqui a pouco aqui, hein? Bom, eu não sei se vai falar não, bom, mas daqui a pouco a gente vê aqui com o Matheus Davi. Compartilha com a galera, tá bom, pessoal? Compartilha, avisa aí que o programa já está no ar, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui Flávio Araújo. Você sabe por que foi que o Alcimar saiu daquele jogo final do Campeonato Cearense 2005 contra o Fortaleza? Tem até hoje torcedor que não entende por que é que o Flávio tirou o Alcimar. O Flávio explica isso aqui. Tá bom? E o Júnior Xuxa, hein? Aquele momento, relação entre Júnior Xuxa e o Arnaldo Lira. O Xuxa falou aqui com a gente. Você vai relembrar esse momento e muita coisa bacana. Vamos botar logo uma aqui, rapaz. Relembrar uma história. Sim, tem os apelidos do Alan, né? O Alan bota uns apelidos na galera aqui, que é uma coisa de louco. Os jogadores que atuaram com ele. Zagueirão Alan. Mas, ó, o Serginho chegou a falar que ele diz o motivo que o Washington Luiz, hoje técnico do Cariri, o Washington terminou cedo, né? O Washington encerrou a carreira, se eu não me engano, em 2008, como jogador de futebol. 2007 foi 2008. E o Serginho jogou com o Washington Luiz, foi campeão do Barbalha em 2007 e depois passou a jogar em Boa Viagem. E o Serginho fala por que é que o Washington Luiz se aposentou. Olha só a história do Serginho, vê aí. O Washington Luiz é um bom treinador, isso é indiscutível. Mas você acha que ele parou de jogar mais cedo por quê? Rapaz, Tony, até hoje eu não estou entendendo porque o Washington parou, porque inclusive até ele para esse time do Boa Viagem de 2007, que ele tinha acabado de vir com a gente. Ele foi campeão com o Barbalha. Isso, aí não deu certo. Não aí pro Carlos Antônio, o Carlão hoje que entrou muito bem, mas ele é titular lá do Cabal, inclusive, no time do Barbalha naquele ano. Aí o Washington em 2007, eu tinha inclusive ele para o Boa Viagem, não deu certo lá. Aí fomos para o Barbalha, fomos campeão, e de repente o Washington parou de jogar novo, né? O Washington tem uns 27, se eu não me engano, no tempo. Jogava 28. Bem? Dava pra... O Washington, na verdade, o Washington começou de volante, né? Depois começou a ir para a lateral dele. Aí para a lateral dele, acaba de correr muito, porque eu já joguei em posição de lateral, vou dizer uma coisa, né? É muito difícil o cara jogar de lado. Na lateral é muito, muito difícil mesmo. Inclusive lá no Piauí, teve um jogo lá que o Washington quase que morria lá, porque nós jogamos lá em Campo Maior, um só, acho que era de 3 horas da tarde, se eu não me engano. Rapaz, nós nem aquecia não, cara, para ir pro jogo. Aí, inclusive até Maradona jogava lá nesse time lá. O Washington aguentou o primeiro tempo mesmo. No primeiro tempo nós já tiraram o homem porque ele não aguentou não. Acho que foi esse ano aí que ele disse, eu vou desistir. Vou parar, vou virar treinador. Mas é um grande treinador e vai chegar em time grande, viu, Tony? Eu acho até que ele se ele tiver um pouquinho de paciência. Eu também achei, e inclusive naquele ano do Ferroviária, faltou ele levar mais jogador que fosse assim, da confiança dele. Porque sempre quando ele trabalhou, ele levou o jogador de confiança dele e sempre ele fez bom trabalho. Ele é muito bom treinador. E depois que ele começou a trabalhar com comissão técnica, foi melhor ainda para ele. E ele começou junto com quem? Com o Raimundinho, que é um cara também que tem uma cabeça muito boa. E assim, a gente deseja boa sorte demais para o nosso querido Washington Luiz. Tá aí o Washington Luiz, do INSS foi o Serginho aí que já saiu entregando que o Washington não aguentou aí o calor não e correndo sol quente. Será, Washington? Vou dar o direito de resposta para você, tá bom, Washington? Um abraço, nosso querido Washington. As histórias do Serginho, daqui a pouco tem mais. O Rochelio está deixando boa noite aqui pra gente, parabenizando pelos 2 anos, obrigado, Rochelio. Carlos Tafarel também, um abraço pro Tafarel. Carlos Alberto Fernandes também deixando boa noite. Éder Leonardo do Rego, boa noite. Criar um link do programa antes de entrar no ar, já ajuda o telespectador a não perder nada. Botar o link antes, né? Boa ideia aí, obrigado aí, meu querido Éder. Edson Alves, desde o começo estou por aqui, canal muito bom, voltado aos nossos clubes carirenses. Tony Ferreira, obrigado, Edson. Estou na expectativa do Verdão ganhar mais 2 jogos dos 4 que restam. Mata-mata das oitavas. O Verdão é forte, a camisa pesa. Aqui tem história, torcida e tradição, diz o Edson Alves. Professor Thales também aqui com a gente, parabenizando pelos 2 anos. Obrigado, um abração. Marcos Vinícius, parabéns, meu amigo Tony. Tenho o maior respeito e admiração por você, seu programa é show. Marcos Vinícius, inclusive daqui a pouco a gente vai botar um trechinho aqui da participação do Marcos Vinícius. Ele disse que sozinho ganhou R$30 mil em um jogo só no Icasa.
Já ganhou esse valor todo? É muita coisa, né? Nunca ganhou desse tanto, não? Num jogo só, Nubio? Num jogo só? Num jogo só. Aí é muito. Daqui a pouco eu mostrar essa história aqui. Estava no lugar certo na hora certa. Pois é. Edson, Nubio Flávio voltou na melhor hora em que o Verdão está em ascensão no Brasileiro. Vai fazer história de novo, no maior do interior, diz aqui o Edson. Danilo Felipe também aqui, seja bem-vindo, Nubio Flávio. Arthur Lima, parabéns, Tony, se o replay na semana já é bom, imagina. Aí cortou aqui, não está a mensagem toda. Arthur, imagina 2, diz aqui o Arthur Lima. O Eloy Cordeiro também deixando boa noite aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais mensagens aqui da galera. Vamos trazer também, inclusive, Flávio Araújo falando, o Ronaldo Angelim, Marcos Vinícius, Júnior Xuxa. Coloca aí os apelidos da galera, meu querido Kleber. O Alan, zagueiro, que começou aqui no nosso futebol, é daqui de Barbalha. Né, começou no Icasa, mas jogou por várias equipes, chegou aí para o Botafogo do Rio, saiu aqui do Icasa novo, foi para o Botafogo, Brasiliense, enfim, girou aí, mas vestiu com muita força e acabou virando ídolo de 2 torcidas rivais, né, Ceará e Fortaleza. E o Alan esteve aqui e tirou uma onda danada, porque ele começou a falar sobre os apelidos dos jogadores. Olha só essas histórias contadas pelo Alan aqui nos estúdios do Miséria no programa Replay. Se liga. A maioria dos jogadores que chegavam no casa, eu gostava de colocar apelido. Aí eu chamava ele de cobra, de cara de cobra. Mas é um apelido carinho, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E é a brincadeira que a gente brincava dia a dia. Ele parece com uma cobra? Parece com aquelas cobras nachas. Né? Mas sempre foi um apelido carinhoso que eu tenho com ele, né? Quer dizer que você é quem botava o nome da galera. Eu gostava de botar. Tinha um bocado lá, tinha Curirim, tinha Cocô. Era o Curirim? Era o. Aqui gostava de raspar a cabeça. Eu esqueci o. Juba. Era Juba. Aí tinha Gutinho, né? Era queixada. Tinha Guto, que eu chamava ele de queixada, que tem um queixo de... Mas Guto não precisa também saber por quê, né? Dizem que ele era irmão do Cássio do Corinthians, né? Isso tem uma semelhança. Mas era sempre... A turma levava na boa, na esportiva. Ninguém nunca esquentou o Cássio. Ninguém nunca esquentou com isso, não. Sempre era na esportiva. Cara de cobra. Cara de cobra, naja. Qual é o apelido do Marciano? Marciano era delegado. Delegado. Tinha autoridade mesmo, Marciano? Tinha autoridade. O homem era bom de gol, viu? Fazer gol fazia Era demais. bom, homem. E o Pantico? O Pantico era o mentiroso do time. Dizia que tinha tudo do Piauí. Aí não tinha nada. Tinha nada. Era só conversa. Pode falar daquele rapaz lá que não gosta do apelido? Mazinho, né? Mazinho Lima, por quê? Né? Era o... Por ser franzinho, as pernas fininhas, eu botei o apelido dele de paralisia infantil. Aí ele pegou uma tão grande. Tinha um Carreirinha também, que era na novela, Chiquinho, né? Lateral direito. Gente boa. Sim, e o Carlinhos, rapaz, que passou no Icasa no Fortaleza hoje? Era achou. Achou como? Porque era muito feinho. Era feinho, a gente fazia achou. Mas era 3 jogadores espetaculares. De um caráter que eu vou te falar, viu? Gente boa. Gente boa demais. Aí, só Mazinho Lima que não gostava. Era o Mazinho que não gostava. Carlinhos não achava ruim. Achou. Ele só achava graça. É muita onda esse negócio. Meu amigo, vai aguentar os apelidos do Alan. Aí foi só uma parte dos apelidos. Ele inclusive me disse depois que Xuxa ele chamava de Paquita. Júnior Xuxa era Paquita, segundo o Alan. O Carlinhos que está no Botafogo, né? Acho que ainda está no Botafogo. O Carlinhos saiu do Fortaleza. Nessa época que o Alan veio pro programa, ele estava no Fortaleza e depois foi pro Botafogo. Você chegou a jogar com o Carlinhos lá no... Não? Eu acho que ele estava no Curitiba ainda, né? Quando você estava no Fortaleza. Carlinhos lateral esquerdo. Não. Ele estava, acho que no Curitiba, depois que você saiu foi que ele foi para o Fortaleza. O Carlinhos que teve grande momento aqui no Verdão do Cariri, nosso querido Carlinhos. Núbio, o foi bom, o que pode ser colocado de positivo, o que pode ser colocado de negativo, esse fim de semana, sem jogar para o time do Icasa? Eu acho que de negativo nada, né? Negativo só que a gente não jogou. Né? Mas, por outro lado, também foi positivo pelas combinações de resultados que tiveram. Acho que pra gente foram resultados que nos favoreceu muito. Mas, ao mesmo tempo, também a questão de não ter jogado, eu acho que nos favoreceu, né? Principalmente a mim também, que deu tempo de regularizar a minha situação. E deu tempo também da gente trabalhar um pouco mais. Claro que também quebrou um pouco da sequência que a gente vinha, né? Que o time vinha vencendo. Mas fazer o quê? Foi uma coisa que não tinha o que fazer. Mas acho que o time está bem preparado também para domingo. Esperamos casa cheia. Tenho certeza que
que a nossa torcida vai comparecer, porque o momento do time é muito bom e o torcedor nunca nos abandonou, então tenho certeza que vai ser casa cheia, vai ser um estádio bonito, para mim vai ser emocionante, né, esse retorno, e confesso que estou bem ansioso e esperançoso de uma grande partida. E vocês tiveram amistoso aí com o Cariri, o Leandro Campos acabou utilizando um time reserva, foi isso? Exato. Tivemos um amistoso no sábado, né, contra o Cariri, os jogadores que vinham atuando descansaram, né, e os que não estavam vindo atuando aproveitou para jogar, eu também participei. Então acho que foi um bom começo, foi o primeiro coletivo assim, né, que eu fiz junto com a equipe. Então aos pouquinhos as coisas vão se encaixando e a gente vai melhorando também. Primeira, Núbio Flávio aqui no programa Replay, inclusive compartilha com a galera e avisa que o Núbio Flávio está aqui com a gente nesse programa especial 2 anos aqui do canal. Na verdade não é 2 anos do programa, são 2 anos do canal Replay com o Tony Souza no YouTube. E aí depois que veio o YouTube, aí foi que a gente teve a criação do Instagram, né? E no Instagram a gente passou de 4.000 seguidores, no YouTube é que a gente está com 10.500 inscritos e mais de 1,5 milhão de visualizações. O Eloy Cordeiro deixou aqui o parabéns. Domingo Sávio, parabéns, amigo Antônio, direto do Carlito Pamplona, em Fortaleza, todas as segundas-feiras, no Chico do Galeão, com uma galerinha do Cariri acompanhando. Um abraço para a galera lá em Fortaleza, no Carlito Pamplona, lá no Chico do Galeão. Quando eu for em Fortaleza, eu vou fazer uma visita aí, lá o Chico do Galeão, visitar essa galera, tá bom? Danilo Felipe, também aqui, parabéns, Tony Souza, pelos 2 anos do Replay, o melhor programa de esportes do Brasil. Obrigado pelo carinho. O Rajada também está aqui deixando os parabéns, dizendo, bora Verdão. Gilberto Santana também aqui, opa, parabéns pelos 2 anos. Na verdade são 2 anos do canal, não do programa, mas valeu aí, Gilberto. El Diabo, olha aqui, El Diabo diz, estou acompanhando daqui de Campinas, São Paulo. Deve estar um climazinho bom em Campinas esse tempo, hein, Celso? Você conhece bem Campinas, hein, Celso? Lá está cerca de 8 graus. 8 graus, Celso? Época, 8, 9, por aí. Quiser notícias sobre o interior paulista, de 15 de Piracicaba até o outro lado extremo, pode procurar Celso, que ele sabe tudo. Aí, Tony, eu vi aí esse nome El Diabo, sabe de quem que eu me lembrei? Etcheverry, na Copa de, acho que era 94. 94. Foi 94? Galvão Bueno falava assim, El Diabo Etcheverry, da seleção boliviana. Não jogava nada. Quase nada. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar o primeiro vídeo colocado aqui no canal Replay. A gente teve, inclusive, participação de jogadores importantes do nosso futebol, tá bom? Então vamos relembrar, é um vídeo curto que a gente colocou, foi o primeiro vídeo colocado no dia 27 de junho de 2020, fazendo uma apresentação do canal, que a gente ainda não tinha nem a definição, se era Replay com o Tony Souza, se era Replay, ainda estava naquela dúvida de como seria quando nós gravamos. Quando o canal, quando o vídeo foi para o ar, não. Mas a gente ainda estava em dúvida, na época da gravação, qual canal que a gente iria colocar no ar. Vamos ver aí o programa? O primeiro programa, aliás, o primeiro vídeo do canal Replay com Tony Souza foi esse aí, olha. Olá galera, você amante do futebol, a mulherada que gostava de ir para as arquibancadas e que sente saudade dos grandes momentos no gramado, você marmanjo que não perdia um jogo no Romeirão, no Mirandão, no Inaldão, você que está com saudade do nosso futebol, pois estamos começando um novo projeto aqui no canal do Tony Souza, tá bom? O programa Replay. Grandes momentos sempre merecem replay e a gente vai trazer para você aqui muita coisa bacana. Mas antes, lembre-se, vá lá, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para que você seja sempre avisado quando tiver uma nova postagem. Para você, torcedor do Verdão do Cariri, que está com saudade dos grandes momentos do time do Icasa, lembra desse lance aí?
E o torcedor do Guarani, o arquirrival do Verdão, com certeza o Leão do Mercado já fez bonito e o torcedor do rubro-negro juazeirense também quer ver lances como este. Grande amigo Marcelo, tá bem ligado aqui no nosso timaço da Vale. Vem o Guarani, cruzamento para o banco do gol, defendeu, largou, bateu e é gol! Gol! E o torcedor do Crato, o Azulão da Princesa, já fez bonito na primeira divisão. Hoje está na Série B, mas ano passado, quase conseguiu acesso. E o time do Barbalha, representante caririense na elite do futebol alencarino. Pois é, a Raposa Caririense também está fazendo bonito e o torcedor quer rever lances como este. Nós também temos momentos bacanas do nosso caçulinha, o caçulinha do futebol cearense, que já tem história, é o Campo Grande. Veja momentos do Tigre Juazeirense. O programa Replay está apenas começando. Inclusive, já tem craques do nosso futebol, ídolos de casa, Guarani, Crato, Barbalha, que estão acompanhando o Replay. Alô galera, aqui é o Marciano, estou no canal do Tony Souza no programa Replay. Gostaria de ver grandes momentos do nosso futebol e, é claro, de preferência, os meus gols com a camisa do Verdão do Cariri, o nosso casa, clube onde eu atuei por muitos anos. Tenho um carinho enorme pelo clube, pela instituição e por todos os torcedores. Abraço a todos. Alô galera, aqui é Djalma, ex-jogador de futebol, com passagem pelo Crato Esporte Clube, Guarani de Juazeiro, onde eu tive a felicidade de ser campeão da Fares Lopes. E venho aqui desejar parabenizar também ao grande repórter Tony Souza pelo programa Replay. E estou aqui naquela expectativa e querendo ver momentos marcantes e momentos maravilhosos no Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Fares Lopes. Para você, Tony Souza, um abraço, felicidade e fique com Deus. Fala rapaziada, aqui é Kleber Atacante. Falar só com vocês aqui que eu tô ligado no canal de Tony Souza. E tô na expectativa aí para assistir meus lances no programa Replay. Muitos lances meus com a camisa do Barbalha, time que eu tenho muito carinho e levarei sempre no meu coração. Um abraço. Faça como esses ídolos. Venha também fazer parte do programa Replay. Fique no nosso canal, canal do Tony Souza. E logo logo a gente vai trazer para você um novo programa super especial. Até logo! Bom, tá aí, né? Esse foi o primeiro vídeo que foi colocado no canal. Na época a gente estava na dúvida se qual seria o nome do canal ainda, até que a gente gravou e ficou mesmo Replay com Tony Souza. Esse foi o primeiro vídeo, dia 27 de junho de 2020. De lá para cá, acho que mais de 400 vídeos já foram publicados só no YouTube, né? Sem contar o Instagram, não recordo mesmo o número exato, são 400 vídeos, postagens no Instagram, no YouTube tem menos, enfim.
sinceramente confundo nessa numeração. O fato é que a gente está aqui com essa parceria e contando sempre com o seu apoio, com a sua amizade. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá bom? Dá a tua curtida, dá o teu like, é sempre importante. E aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai poder conferir aqui no YouTube. Essas histórias que a gente colocou agora há pouco, do Alan, do próprio Serginho, né, a gente colocou e estão no YouTube, estão os programas aqui no YouTube, tá certo? E a gente vai ficar fazendo, inclusive aproveitando aqui também a presença do Núbio Flávio. Vamos colocar mais um, o Marcos Vinícius, que ele falou, o Núbio Flávio disse que nunca ganhou 30 mil reais num jogo só não, né, Núbio Flávio? Não, aí... Qual foi o máximo de bicho que você ganhou no jogo? Lembra? Rapaz... Aquele jogo, qual foi o jogo assim que você disse, poxa, esse foi um bicho decente? Rapaz, eu já ganhei alguns, viu, cara? Alguns bem generosos, mas eu não me recordo assim ao certo nenhum. Mas diga um valor generoso aí. 10 mil, 12. 10 mil. 10 mil foi, digamos assim, ao teto. Ou seja, esse aí do Marcos Vinícius foi além do teto. 30 aí, mil. Nenhum jogo só, esse aí foi muito acima, né? Foi muito acima. Então pronto, o Marcos Vinícius contou essa história. Júnior Chute e Marciano questionam até hoje essa parada aí. Mas teve aquele jogo 6-2, Icasa e Paysandu, histórico inclusive, e o nosso querido Marcos Vinícius fez 2 gols. E ele contou essa história aí aqui no replay. Olha o que ele contou. E aí dentro do vestiário ali o Flávio, né, era um cara que passava muita energia positiva pra gente. Aquele cara era um cara que não conseguia xingar o atleta, ele sempre foi educado com nós jogadores, sempre tratava a gente com maior respeito. Então a gente voltou para aquele jogo, tanto que esse gol que eu fiz, que eu arranquei os cabelos que eu tô careca hoje, né, foi de tanta alegria, cara, tinha muita coisa envolvida aquilo ali. Tinha muita coisa envolvida, porque, como eu falei pro Cobrinha aqui, e falei pra você, só nesse jogo eu arrecadei quase 30 mil conto, eu. Tanto que eu saí daqui pra Salvador de carro, né? Empresário me deu dinheiro, torcedor me deu dinheiro. Zacarias renovou o contrato comigo de 2 anos, né? Um cara que... Esse jogo mudou a sua vida? Mudou, aí por isso que eu digo a você que foi marcante. Marcos Vinícius fez 2 gols nesse jogo, o Júnior Xixa marcou 1, Carlinhos fez um golaço que fechou o caixão e foram 2 gols do Marciano. Marciano, depois desse programa, esse programa está aqui, viu gente, no YouTube, você pode procurar depois para ver esse programa com o Marcos Vinícius, ainda vai ter uma outra história do Marcos Vinícius daqui a pouquinho, que foi uma entrevista, inclusive, com a Ana Maria Duarte, exclusiva, ela pegou essa de primeira mão com o Marcos Vinícius e a gente coloca daqui a pouco aqui no programa. E o Marcos Vinícius, depois que terminou o programa, o meu telefone tocou, né? Era o Marciano. Ei, cara, que história é essa que ele ganhou 30 mil? Eu fiz 2 gols também, não saiu 3 mil para mim. Ele foi com o bicho do time todo. Que história é essa? Tá aí, o Marcos Vinícius foi que disse, né? Portador não merece pancada, Marciano. Um abraço, nosso querido Marciano, que também está aqui acompanhando com a gente. Abraçar Edilan Rodrigues. Olha, a Edilan está fazendo aqui a doação. Se você quiser também, então é o Pix do YouTube, não é isso, Guto? Pix do YouTube, a galera também pode chegar e fazer esse Pix do YouTube. Meu querido Edilan Rodrigues fez o Pix do YouTube, obrigado aí, que é um parceiraço nosso também aqui do canal, não apenas do programa, mas do canal Replay, nosso querido Edilan, de Edilan Máquinas, um abraço para ele. Hermano Liares, deixando também um parabéns aqui no programa. Cícero Assis, Tony pergunta ao Núbio Flávio se a metralhadora depois do gol está municiada. Já preparou a metralhadora, Núbio Flávio? Rapaz, tem 8 anos que essa metralhadora saiu daqui, mas se Deus quiser, domingo a gente espera estar estreando bem. O mais importante é claro que é a vitória da nossa casa, mas se a gente puder beliscar um golzinho, né, poder relembrar a comemoração diante do nosso torcedor, vai ser muito bem-vindo. Vai ficar esperando ali então a hora para entrar. Com a arena nova, com o estádio novo, Núbio Flávio. Já chegou a entrar na arena? Eu joguei ali, né, pelo Guarani, né, umas 4 verdade, você estava no Guarani de Sobral, você chegou a jogar. Confesso que quando entrei no estádio, não consegui nem reconhecer, porque não tem nada a ver com o Romeirão antigo, né, que foi onde eu joguei. Mas, enfim, espero poder estrear bem, né, e se Deus quiser, poder estar marcando, poder estar comemorando e vendo a alegria da torcida, para mim vai ser uma sensação indescritível. Carlos Devi está dizendo aqui, domingo é no mínimo 5 pessoas no Romeirão. Está deixando aqui bem claro, tomara que seja mesmo.
Domingo Sábio, Arthur Lima, não duvido, torcida do Cariri é mais forte. A galera aqui está realmente empolgada com essa situação. Celso Lima, você utilizaria o Núbio Flávio em que posição no time no ataque do Icasa? Eu já até trouxe essa opinião aqui, né? Eu vou falar do jogo do Guarani de Sobral com o Cariri, a que ele se referiu. Eu até fiz esse comentário, que eu vi o Núbio Flávio jogando como homem centralizado, jogador de área, enfiado no meio dos zagueiros. E naquela ocasião nem o time jogou bem, nem ele. Então ele acompanhou o time, não tinha como ele jogar bem naquele dia, porque a bola não chegou para ele. E eu senti ele meio assim, um peixe fora d'água. Ele disse que não, ele disse que depende, né? Ele disse, ó, depende, jogar no Flamengo lá centralizado eu jogo brincando, né? Até eu, né, Tony? Até tu, né? Não, mas assim, eu gosto muito do Núbio Flávio, eu lembro bem do Núbio jogando aqui no Icasa, fiz comentários, narrei futebol com o Núbio jogando. Esse jogador de lado de campo, é claro que de 8 anos para cá, já fazem 8 anos que ele esteve no Icasa e o futebol mudou muito, né? Teve uma modernização, né? O Núbio Flávio hoje, posso dizer a idade, Núbio? Pode, claro. O Núbio Flávio hoje tem 30 anos, naquela época ele tinha 22. Se o cabo esconder 30 anos de idade, então eu tô lascado, Celso Lima. Sabe o que é? Porque é que tem alguns companheiros nossos de imprensa, por aí, que dizem que jogador com 30 anos ele é velho. Eu não acho. Para mim, o jogador com 30 anos, ele está no auge da idade Fazer dele. feito o Hilton Bezerra. Vou plagiar o Hilton Bezerra. Velho é a serra, rapaz. Aí o que acontece? O Núbio, ele é aquele jogador de lado de campo, mas o Núbio hoje, ele não vai ser aquele jogador, por exemplo, que vai acompanhar o lateral até lá embaixo, até na bandeira de escanteio. Uma que eu já sei que ele não gosta. E outra que o treinador atual do Icasa também não gosta. E aí o Leandro Campos, para mim, ele tem uma virtude muito boa, que é não violentar a característica dos jogadores que ele tem na mão. Ele procura aproveitar ao máximo a característica de cada jogador. E eu acho que aí é a grande qualidade do Leandro Campos. Então eu acho que o Núbio Flávio, ele tem que jogar, sabe como? Agora vamos lembrar de Celso, treinador. Sim, lá em Piracicaba. No treinador do Icasa, ele gosta de linha de 4, de 4-4-2, 4-3-3, ele gosta de um 4-3-3. E aí eu usaria o Núbio Flávio junto com o centroavante. 2 atacantes ali na frente, o Núbio Flávio se movimentando como um segundo atacante e chegando para finalizar junto com o centroavante. Ele e o Leandro Cearense. O Núbio vai fazer muitos gols e vai dar muitas assistências para o Leandro. Então hoje ele entraria naquela função que faz o Jairinho. Por quê? Eu vou dizer a você... Não, o Jairinho não. O Jairinho hoje está fazendo uma função diferente. Pelo menos no jogo lá me parece que foi contra o time do Souza, o que foi que o Jairinho fez? O Jairinho, ele jogava aberto e tinha a incumbência de voltar marcando o lateral. Por quê? Porque o lateral do lado oposto não era como é o nome daquele atacante do Icasa que você gosta muito dele, que jogou de lateral no começo do campeonato? O Denis. O Denis, ele do outro lado, ele voltava marcando o volante e o Jairinho do outro lado voltava marcando o lateral. O Núbio, ele jogando nessa situação que eu estou falando para você, ele não vai precisar voltar marcando o lateral. Ele vai voltar no máximo até o meio campo. Era assim que, se for aí o treinador do Icasa, eu usaria ele dessa forma. E aí eu colocava um outro jogador para marcar o lateral, para trabalhar de secretário de lateral, para não sacrificar o Núbio e dar a ele um fôlego a mais para ele chegar inteiro no ataque para finalizar as jogadas. Valeu, nosso querido Celso Lima. Guilherme Benjamin, parabéns, Tony. É assim mesmo, Núbio? Você gosta de jogar assim, Núbio? Cara, essa questão tática, né, é complicada. A gente sabe que hoje, né, o futebol virou um esporte onde que às vezes muitos jogadores precisam se sacrificar pela equipe, né? Às vezes eles fogem um pouco da característica em prol do grupo. Como eu disse, eu estou chegando agora, né? Graças a Deus estou chegando num momento bom da equipe, num momento onde que as vitórias estão vindo, o time está encaixado, né? Os jogadores que hoje estão jogando ali estão bem, né? Por exemplo, que é o caso do Jairinho, que joga ali mais pelo lado esquerdo. Para mim é um jogador hoje indiscutível dentro do elenco, um cara que é a primeira vez que eu estou trabalhando junto com ele, mas dá para ver que é um cara focado, um cara dedicado, um cara inteligentíssimo, que tem muita qualidade no 1 contra 1. Então eu estou chegando agora, né? É difícil dizer,
a maneira que eu quero jogar, até porque a gente está falando de um time, né? Então, a minha vontade individual, às vezes, não vai prevalecer e está tudo bem, que o mais importante é que o Icasa vença. Eu, independente da função que o professor optar por mim, né? A gente já teve uma breve conversa, né? E eu já disse que eu gosto de jogar pelo lado esquerdo, né? O lado direito eu não gosto de jogar, mas se por um acaso precisar, eu estou aqui Você gosta de jogar com o pé invertido. Lógico que se precisar eu estou aqui para ajudar, mas não é um lugar que eu me sinto confortável, né? Tanto centralizado como aberto pela esquerda, ou como um segundo atacante mesmo, eu não tenho problema de tá fazendo. Então, deixo a critério dele, né? E o que ele me pedir para fazer, eu vou tentar executar da melhor maneira possível. O homem não está querendo polêmica no começo, não está chegando agora. Você já está querendo uma polêmica com o rapaz. Então, agora, deixa-me aqui fazer uma pergunta para o Núbio. Núbio, você falou aí do time que está ajeitadinho, está ganhando, tá... Facilita mais para o jogador, mesmo já sendo um jogador experiente como você, para o jogador que é novo, que está começando, eu sei que facilita. Mas mesmo para você, que já é um jogador experiente, fica mais fácil entrar em um time já ajeitado, organizado e que está conseguindo as vitórias do que você entrar num time que está em desespero, por exemplo? Então, hoje eu sou um jogador mais tranquilo, né? Mais sensato, mais sereno. Eu sei reconhecer o momento do clube, sei reconhecer o momento dos jogadores. Então eu tenho todo aquele equilíbrio, né, cara? Hoje eu penso mais em prol do grupo, eu não tenho mais aquele pensamento individual de que eu cheguei porque eu tenho o apreço da torcida, pelo que eu fiz eu preciso jogar. Eu não tenho esse pensamento. Eu acho que o mais importante é eu tenho a ciência de que eu cheguei num time que está ganhando. Então se eu cheguei num time que está ganhando, o mínimo que eu tenho que fazer é esperar o meu momento. Né, brigar de igual para igual com os meus companheiros e quando eu for solicitado, né, respeitando todos os meus companheiros, eu procurar dar o meu melhor. Então isso independe se eu vou entrar jogando, se eu vou estar na reserva ou se eu não vou ser nem relacionado. Eu acho que hoje eu tenho uma mentalidade mais coletiva, isso a gente vai adquirindo com a idade, sabe? Então eu tenho uma mentalidade mais coletiva. Então eu acho que para mim é muito tranquilo, né, entender que hoje o time vem numa crescente, numa evolução. Né, os jogadores que estão jogando ali da frente, eles estão dando conta do recado. Então eu mais tenho que esperar o meu momento e na hora que for solicitado, espero dar o meu melhor. O negócio é estar no grupo. Tem que estar no grupo ali. Eu vim contratado para somar, cara. Então, assim, e a gente pode somar de diversas maneiras. Não significa que eu só vou somar se eu for titular. Às vezes eu posso ser reserva, entrar no jogo e ajudar. Ou às vezes posso não ser relacionado e o jogador que está lá vai fazer acontecer e o Icasa vai ganhar. Então, acho que a gente vai ganhando um pouco de maturidade com o tempo. É claro que se você me perguntar, eu quero jogar, mas eu também preciso respeitar os meus companheiros que vêm fazendo uma belíssima campanha. Então eu não posso ser egoísta a esse ponto e também eu preciso respeitar o treinador com as escolhas dele. E eu tenho certeza que é um cara inteligentíssimo, vai optar pelo melhor do Icasa. Esse é o Núbio Flávio, está aqui com a gente no programa Replay, programa especial de 2 anos do canal no YouTube Replay com Tony Souza. Hermano Liares deixando aqui os parabéns, obrigado Hermano. O José Moura, também um abraço aí para o José Moura também com a gente. Tá tranquilo, tá com o Núbio Flávio, diz aqui o José Moura. O Yailton Freitas Taíta, história do futebol é para sempre. Também aqui o Felipe, parabéns aqui pelos 2 anos. O Serginho, ele diz aqui, Serginho Felipe, Charles Soares, muito chutão, meu virou, bastante assistência para esse rapaz aí em 2015, olha, muito chutão do Charles, acabou virando assistência. Sucesso, meu irmão, tamo junto, Núbio. O Charles, que tá no Barbalha, acabou tendo uma fratura, né, no tornozelo no jogo contra o Guarani de Sobral, lá em Sobral. Você ainda estava lá no jogo, né, Núbio? O Charles é um amigo, né, que eu fiz da época de casa, e quando ele estreou contra o Boa aqui ainda, naquele polêmico jogo. Numa fogueira danada. Numa fogueira danada, e ele se saiu muito bem, depois foi pro Santos, e é um amigo que eu tenho. Grande abraço, Charles. Seus chutões aí me ajudaram muito naquela época também. E aí você falou, aquele polêmico jogo. Qual foi a maior polêmica daquele jogo, Núbio? Aquele jogo, ele foi um jogo, assim, que teve muitas nuances, assim, é complicado falar depois de muitos anos, mas foi um jogo um tanto quanto atípico, né? Porque o Boa precisava de vencer aquela partida e o Icasa já estava rebaixado, então se o Boa vencesse, subiria de divisão. Teve um bichozinho extra aí, disse que tem uma galera que ofereceu Avaí e tal, e que acabaram dizendo, moçada, vamos ganhar esse jogo aqui. Teve jogador que tinha saído do time, que chegou pro grupo, tem uma galera aí oferecendo um bicho extra
para o Verdão ganhar. Teve essa parada aí, Núbio? Rapaz, a gente sabe que o futebol ele envolve muitas coisas, né? E é difícil certos comentários porque a gente acaba se comprometendo. Mas o que eu posso te dizer é que naquele jogo nós jogadores não sabíamos de nada. Nós jogadores só entramos ali para poder fazer o nosso. E é claro que nosso time teve muitas modificações aquele dia. Naquela semana foi uma semana bem conturbada, até porque a gente já não almejava mais nada na competição. E eu acho que o Boa também imaginava que eles teriam uma vida fácil aqui. Tanto que o Charles foi colocado nesse jogo, um zagueiro de 17 anos, porque a gente já não tinha mais peças. Inclusive o Marcelinho Paraíba assistiu o jogo lá das Cativas e disseram na época que ele já tinha ido contratado para o Boa jogar a Série A. Sim. Tinha ido assistir, mas que já estava ali acompanhando. E eu assisti esse jogo ao lado dele. Pois é, e aí estava essa história lá também, porque surgiu de tudo naquele jogo. Exatamente, naquela partida, sim, com certeza eles eram os favoritos por tudo que envolvia aquilo, né? Por tudo que eles almejavam e por tudo que a gente não almejava, né? Porque a gente já estava rebaixado. Só que eles não contavam que estaríamos num dia muito inspirado, né? Então a gente acabou... Guidio fez gol, rapaz. Entrou no segundo tempo, fez um golaço. Guidiozinho fez de canhota. Eu lembro que aquele jogo foi eu, o Lucas Gomes, no ataque, me parece que o Juno Barros, e aí a gente estava ali num dia meio iluminado ali na frente, acabamos complicando eles meio que não entenderam nada do que estava acontecendo, nem a gente, mas eu acho que a gente tem que ser, desde novo eu carrego isso comigo. Até uma partida de birosca eu quero ganhar, não quero saber se eu vou prejudicar A, B, C, D, eu preciso ganhar porque eu acho que a gente vive de resultado e a gente só é lembrado quando ganha, perdedor não é lembrado. Não é lembrado de jeito nenhum. E aquele dia a gente saiu vitorioso. Inclusive digo que é birosca aí, porque isso aí é conversa de mineiro. Aqui no Ceará não tem birosca não. O que é birosca? Birosca, acho que é bolinha de gude que vocês falam aqui, né? Em Minas fala bila, enfim. As bilazinhas pequenininhas aqui, né? Exato. Aí, tá em Minas fala birosca. Aqui também é cultura, viu? Replay tem dessas coisas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para bater um papozinho rápido com a gente a Fernanda Alves. Está aqui com a gente, a Ana Maria também já está por aqui. Pessoas que acabaram fazendo história também aqui no programa Replay, no canal, na verdade, Replay aqui com o Tony Souza, tá? Se eu tivesse com 30 anos, ainda estaria correndo muito, diz o Gilberto aqui. O Cícero Assis aqui dizendo que está inscrito desde o primeiro programa Replay. Parabéns, sou inscrito também no canal do Celso Lima. Acho ótimos comentários dele. Está aqui dizendo o Cícero Assis. Cícero, obrigado, foi liberado Cícero. Agora no finalzinho da tarde o comentário do Celso sobre o jogo Crato e Souza. Tá aqui no YouTube, depois do programa, você pode acompanhar, tá bom? Núbio disse que nunca jogou com Jairinho, mas me lembro bem, os dois estiveram no ABC em 2020. Jairinho jogou lá? Na verdade, quando eu saí, o Jairinho chegou. Então não chegaram a jogar, não cheguei a encontrar. Que o Éder é torcedor do ABC. Núbio Fábio vem aí e o bicho vai pegar, diz aqui o Emanuel Lima. O Elton Soares também deixando aqui o boa noite. Mário Lucas Davi. Lele ou Lalá, o Núbio Flávio vem aí, o bicho vai pegar. Já tá aqui botando até musiquinha aqui, o Mário Lucas. A galera tá animada e empolgada aqui com o nosso querido Núbio Flávio. Bom, antes da gente ir para o próximo intervalo, tá bom? Para o primeiro intervalo aqui, deixa eu só trazer, dentro dessas retrospectivas que a gente tá fazendo aqui do canal, tá bom? O nosso querido Flávio Araújo. O Flávio Araújo que disse quem para ele foi o maior camisa 10 da história do Icasa. Aí eu quero ver se você vai concordar ou não. Mas ele disse aqui no canal Replay com o Tony Souza, olha aí. Eu vou te falar com toda sinceridade, Tony, torcedor do Icasa. Eu acho que o Xuxa, o Xuxa foi o maior camisa 10 da história do Verdão. Fábio, o Xuxa no começo do trabalho, ele estava com um pouco de dificuldade. Ele falou, professor, o que é que o senhor está achando? Eu digo, Xuxa, nós temos um grande desafio, eu e você. Ele, qual é, professor? Tirar essa sunhaca. Porque você joga muito, mas é uma preguiça. Ele é mesmo, professor. Pois vamos quebrar, ele quebrou mesmo. Quebrou mesmo. E grande maestro, grande jogador, grande pai de família. Eu fico feliz, né, com esse pensamento do Xuxa de tentar a carreira, a profissão como treinador de futebol, porque ele é um cara que jogou muito. Um cara que jogou muito, ele tem inteligência, né? E ele tem inteligência e se dedicar, se Deus quiser, vai dar certo.
É aí, nosso querido Júnior Xuxa, a nhaca de Júnior Xuxa, tirou tanto que o homem virou ídolo da história do Verdão, né? E, enfim, depois do Icasa saiu, foi para o São Bernardo, Mirassol, jogou Santa Cruz, se não me engano, Guarani de Campinas, enfim, rodou várias equipes. Nosso querido Júnior Xuxa jogou demais, depois voltou para o Verdão, mas deixou a história marcada aqui. O maestro, um apelido inclusive do nosso querido Fabiano Rodrigues, quando era setorista do Verdão do Cariri. Depois as pessoas ficam dizendo, eu não sei porque é que fulano se deu bem na vida, porque nasceu com sorte, não sei o quê. Olha aí a simplicidade de Flávio Araújo. Olha como ele tratou o Júnior Xuxa. E olha a sinceridade, olha a maneira como fala com o jogador. Então isso também influi dentro de um grupo. O treinador não pode ser aquele, o delegado não pode ser o sargentão não. O treinador, ele é o empregado do clube e é um funcionário tanto quanto os jogadores. O que é que muda do treinador para o jogador? A diferença é que o treinador tem que escalar o time de futebol. Mas ele é uma figura que eu considero igual aos jogadores. Então ele tem que saber tratar o jogador. É claro que tem jogador que tem hora que você tem que pegar ele pelo pescoço e você vai ter que se aquietar. Porque tem jogador que é complicado, mas na maioria, por exemplo, cara, ontem o Fernando Diniz fez uma coisa que eu lá em casa, eu deitado lá olhando, eu fiquei emocionado. Eu não sei se é porque, viu, Núbio, o meu sonho era ser um treinador de futebol. Eu não sei se é por isso que eu sinto essas coisas. Não, faço não, fica aqui comentando que é melhor. Quando eu vejo o Fernando Diniz, por exemplo, fazer o que ele fez ontem com o Felipe Melo e falar o que ele falou do Felipe Melo, rapaz, eu fico todo arrepiado. E aí eu já começo a torcer que o cara chegue lá e seja campeão. Por quê? Porque é um bom sujeito. O Fernando Diniz ontem pegou no braço do Felipe Melo, levou ele lá na torcida e fez a torcida cantar parabéns para ele. Quando terminou o jogo, disse, olha, vocês estão com o Felipe Melo, que foi expulso lá na Copa, na cabeça. Bote o Felipe Melo que deu o passe para o Robinho fazer o gol. E outra, pense no Felipe Melo, homem, que é um homem, na verdade. Quer dizer, ele ali ganhou o grupo e ele demonstra, o Fernando Diniz, que não é aquela pessoa que muitos da imprensa falam, que é um cara arrogante, que é não sei o que. Não, o Fernando Diniz tem a maneira dele, ele tem a maneira dele pensar o futebol, mas ele pode ser um cara humilde. E ele ontem demonstrou para mim que é um grande cara, o Fernando Diniz. E eu fiquei emocionado e olha, se eu pudesse mandar uma mensagem para ele, eu mandaria. Diga. Fiquei emocionado. Mandar uma mensagem de parabéns e parabenizar pelo que ele fez. Porque o que ele fez foi uma coisa que hoje é difícil você ver o ser humano fazer. E eu gosto as qualidades, não qualidade profissional, mas a qualidade no ser humano. Isso é muito difícil. E eu já era fã do Fernando Diniz. E a partir de ontem eu virei mais fã dele. Não se preocupe não que essa mensagem vai chegar para o Fernando Diniz, pode ter certeza disso. Você falou em delegado, o delegado mandou uma mensagem para a gente. Vamos ver aí o delegado do Icasa. Esse aí a torcida gosta demais. O artilheiro. Olá, meu amigo Tony Souza, passando para parabenizá-lo aí pelo aniversário de 2 anos do canal Replay com Tony Souza, que atingiu aí mais de 1,5 milhão de visualizações, que já possui mais de 10.500 inscritos. Desejo aí vida longa e muito sucesso sempre para você e para o canal no YouTube. Valeu, delegado, artilheiro, esse é gente boa demais, tanto fazia gol como, enfim, fora, fazia muitas amizades, um cara super decente e a gente agradece demais. Esteve participando do primeiro programa 2 anos atrás e está também com a gente aqui. Quem também teve 2 anos atrás e que também mandou mensagem para a gente foi o Homem Bomba. Esse, para mim, é um dos maiores ídolos da história recente do Crato, se não da história do Crato Esporte Clube, e que também acabou marcando história com o Leão do Mercado. Olha o Homem Bomba aí na tela. Alô galera, aqui é Djalma, ex-jogador profissional de futebol. Não poderia deixar de passar em branco essa belíssima data comemorativa, que é os 2 anos do Replay com Tony Souza. Parabéns, Tony, que Deus te abençoe sempre pelo seu belíssimo programa, pelos 2 anos de existência. E que Deus te abençoe sempre. Valeu, um abraço. Esse aí quando pegava uma falta, Celso Lima, que o goleiro olhava assim. Tinha goleiro que botava 6-8 na barreira só para não pegar uma bola de Djalma. Muita qualidade na cobrança foguete, de falta. Viu? Olha, eu vou dizer a você, eu concorri com o Marcelinho Carioca, viu? Ele batia bem de bola. Características diferentes, Diferente, né? Mas... ele era muita força. O Guto olhou para você ali meio desconfiado.
como bom corintiano, mas batia bem demais na bola o nosso querido Djalma. E aí se a gente tem um artilheiro, um outro que jogava no meio ali, mas também fazia bons gols, boas de artilheiro, e teve no primeiro programa, vamos para um outro que chegou aqui meio desconhecido do nosso futebol no Cariri e que depois vestida, começou no Verdão, veio aqui de surpresa no Verdão, ninguém sabia quem era, mas foi numa camisa da Raposa Caririense, que todo mundo conheceu esse rapaz e que humildade ele tem, e hoje está com a camisa do Alvinegro de Porongabuçu. Nosso querido Clebão também deixou mensagem aqui, ele que esteve também no programa, o primeiro programa do canal Replay. Se liga aí. Fala rapaziada, que tá falando aqui é Kleber, passando aqui para parabenizar o programa Replay, hoje completando 2 anos, com 10.500 inscritos no YouTube. Parabenizar aí o grande Tony Souza e toda a sua equipe, que estão fazendo um grande sucesso. Valeu, grande abraço. Valeu, grande Kleber. Só figura boa aí, viu, Celso Lima? Rapaz, o que estão fazendo com o Kleber lá no Ceará é brincadeira. É o Kleber do Ceará. Clebão, né? Clebão. Esse todinho, com casca e tudo. Rapaz, eu tenho hora que eu tenho até dó do Kleber. Porque o Kleber, para mim, é um grande jogador. Eu vi o Kleber fazer grandes partidas no Barbalha. Já vi ele fazer grandes partidas no time do Ceará. Mas, olha, o cara para jogar nesses times aqui... Eu vou colocar Ceará e Fortaleza, vou dar nomes aos bois. Para jogar em Ceará e Fortaleza, você precisa matar um leão, não é por dia, não, é por hora. Porque esse rapaz aí, ele passou por poucas e boas no time do Ceará, que ele não merecia. Não, e o Ceará... Ele é muito bom jogador. E quando ele chegou no Ceará... Eu acho que estão pensando que o Ceará não é nem o Flamengo, estão pensando que o Ceará é o Barcelona, não é possível, cara. Brincadeira. Tá longe, viu, Celso Lima? Longe. Longe é só longe. Ei, não é só de território não, viu? Não é só terrestre não. É de nível. Mas o Clebão, para mim, é um dos grandes talentos do nosso futebol. É um cara extremamente humilde, que tem humildade dentro do Ceará. Chegou no Ceará, já foi fazendo gol, foi campeão da Copa do Nordeste, enfim. Um cara que tem já teve vários bons momentos com a camisa do Alvinegro de Porongabuçu. Está voltando devagarinho de novo a ter espaço, ter oportunidade, porque é difícil. Jogar em time grande é complicado, a torcida pega no pé, às vezes precisa de um pouquinho de nada para você ter seguido, como também é o contrário. Você sabe por que é que às vezes eu fico chateado com essas coisas? Porque chegou lá o Peixoto, centroavante do Ceará, que veio lá do exterior. O homem passa 90 minutos, ele não pega na bola. Você não ouve uma vaia. Ele está assistindo. Aí chega o Kleber lá, dá um chute lá, erra um chute, se quiser, não, peraí. Vamos respeitar. O que é isso? Você sabe o que é isso? É a cultura do brasileiro. Achar que o que vem de longe é bom e o daqui não presta. É isso daí. E aí você, para provar que você tem qualidade, você tem que fazer 30 vezes mais mais do que o que vem de fora faz. Eu acho que isso aí é discriminação. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas infelizmente tem aquela história que santo de casa não obra milagre, né? É complicado pegar time grande que a torcida pega mesmo no pé, hein, Nubel Flávio? É complicado, cara. A gente sabe que quanto maior a camisa, maior a responsabilidade, né? Mas a gente sabe também que, infelizmente, o futebol hoje ele adotou uma realidade, né, que são 2 pesos e 2 medidas. É leviano a gente falar que dentro de um clube de futebol, né, tem os tratamentos são iguais. A gente sabe que não é. A gente sabe que eu até acho que de fato tem que ser um pouco diferente mesmo, porque quem é craque, quem é aquele cara que tem mais história dentro do clube, ele tem um tratamento diferente. E hoje em dia isso acaba se tornando normal, né? Infelizmente, nem sempre no futebol acontece o justo, acontece o que tem que acontecer, mas é uma cultura que o nosso país vem adotando, né? Porque antigamente a gente estava até conversando em off aqui com ele, que antigamente a gente via mais jogadores dribladores, mais camisa 10, mais centroavantes de definição. Aí hoje em dia já inventaram o tal do falso 9 e já estão eliminando os camisa 9 de verdade. Os camisa 10 hoje que pensam, eles já falam que estão sem intensidade, também já não serve mais. E aí às vezes colocam lá volante para fazer a função de meia, porque os volantes marcam. Então, acho que o futebol em si ele tem tomado uma proporção assim que eu particularmente, Nubel Flávio, não concordo. Eu sempre vou ser a favor da técnica, da inteligência, eu sempre vou ser a favor disso. Mas aí vai perder a intensidade.
Eu prefiro perder a intensidade, ter um time que pensa, ter jogadores que às vezes podem colocar o outro em condições de fazer gol a qualquer momento, do que eu ter um time cheio de intensidade, mas que não sai do lugar. Então hoje acho que o futebol brasileiro reflete muito isso, né? O futebol brasileiro hoje, desculpa interrompê-lo, Nubio, ele tá cheio de falsidade, né? É falso 9, é falso 10, é falso não sei Como o quê. é que tu diz? É secretário de quê? Secretário de lateral, secretário de zagueiro. Agora eu inventei secretário de zagueiro. Tem Porque também não é secretário de possível. zagueiro? Tem secretário de zagueiro. Eita. Não, você vai ficar aqui. Como O que também é que você tem quer? treinador que... Tem falso treinador. Falso tem treinador. tudo. Tem uns entregadores de camisa também, tem, meu Flávio? Futebol tem de também. tudo, né, cara? Futebol tem... Já trabalhou como entregador de camisa? Eu já peguei alguns, viu, cara? Eu já peguei alguns, como muitos também já deve me achar dublê de jogador também. Vamos. Você já pegou aquele treinador, vamos? Tem muitos, né? Tem muitos, aqueles que, como se diz o outro, né? Eles só falam o nome dos bonecos e quando a bola rolar, o que der, deu. Né? Isso faz parte, é o futebol, né? A gente tem que se adaptar, assim como muitos treinadores também se perguntar, vai dizer, Nubio não é jogador de futebol. Faz parte, nem Neymar agrada todo mundo, né? Então, quem dirá, Nubio Flávio. Mas a gente tem que saber lidar, tem que entender que hoje o futebol deixou de ser esporte, né? E virou negócio. E junto com isso a gente vê, é notório hoje no futebol brasileiro como a gente caiu de produção. Como que a evolução, né? Antigamente a gente tinha 10 atacantes de beirada aí que você falava assim, cara é driblador, são sinistros. Camisa 10 você contava milhões. Hoje, se você pegar os times de Série A, se você for calcular de camisa 10, você não vai conseguir falar 5. Fica difícil. Johnny, diga aí, Celso. Ele tocou num assunto aí interessante, você veja bem. E aí tem gente que me chama de louco, viu, Nubio? Porque quem viu Ronaldo Fenômeno, quem viu Romário desfilar em campo como eu vi, aí hoje eu tenho que aguentar todo mundo dizer que Neymar é um dos maiores craques do mundo, o povo tá louco. Mas é pra atualidade, Celso. Sim, mas Neymar mas é pra atualidade. Neymar ganhou. Mas Neymar é um dos maiores do ganhou. mundo, Peraí, Celso. então, Neymar ganhou uma Olimpíada nos pênaltis. Aí, E por causa de Galvão atualidade, Bueno. Tudo bem. Você E tá se Galvão falando Bueno aí tivesse dado de aquela chegada atualidade. dos cabas lá naquele empatezinho lá... Rapaz, Neymar, pelo dinheiro que Sei ele não. ganha, era pra jogar muito mais futebol. Você sabe por que ele não joga? Porque mimado pelo pai, pela mãe. Deixa, faz não. Mimado, ganhando dinheiro demais. E o que é a vida de Neymar? Mulher. Pronto. Aí o homem não joga, cara. E dinheiro calma. demais no bolso. Aí Deixa, ele ó. quer jogar bola? Aí não, ele não quer. Ele quer E tá ruim essa vida, Celso? Pelo amor, pra mim tá, porque eu quero ver futebol, eu quero ver espetáculo. Eu quero ver Celso, mas tem craque. tanta gente querendo só essa vidinha Eu dele, quero Celso. ver craque, meu amigo. Eu tô falando da vida dele. A vida dele não pertence a mim. Agora, eu queria ver ele jogando futebol, como eu vi Zico jogando, como eu vi Ronaldo Fenômeno, como eu vi Romário chegar no Barcelona. O repórter, Romário, você tem a incumbência de substituir o maior craque do Barcelona. Tem quantos gols ele fez? 28. Ele disse, eu vou fazer 30. Ele foi lá e fez 31. Mas Romário, você tá querendo comparar o rapaz com o Romário. Não tô querendo comparar. Eu queria Hoje, Pronto, no momento de hoje, na Neymar é um dos maiores. Pronto, mano. pois na atualidade de hoje, ele sendo maior, ele poderia pegar aquela bolinha branca redonda, botar debaixo do braço, aí eu sou o craque. Vamos aqui, Peraí, vamos jogar bola. Vou só fazer uma pergunta. quer, cara. Só fazer uma pergunta. Posso? Nubio Depende, Flávio. se eu souber Nubio Flávio, responder. Neymar tá jogando, tá mal de vida? Rapaz, Não, eu não tô Não, peraí. falando Tá? da bola, pô. Quem não decide, cara. ele jogou muito duro agora. Neymar tá bem, Celso. Ele tá preocupado. É por isso que ele não quer jogar bola, porque ele tá bem. Só Ele por tá isso. bonitinho, é igual o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, o cara chegou, rapaz, como é que o Ronaldinho Gaúcho... Rapaz, Ronaldinho Gaúcho já ganhou, com diferença, né? O Neymar não ganhou tudo, mas Ronaldinho Gaúcho já ganhou tudo o que um ser humano poderia conquistar jogando futebol. Ele já fez mais do que Ele o já Neymar, ganhou o rapaz. Brasileiro, já ganhou Libertadores, Champions League, Mundial, melhor jogador do mundo, artilheiro, o homem ganhou tudo E fez o que um- tinha. e fez Aí ele um parou gol na assim e disse, cagada rapaz... contra a Inglaterra. Não, Pronto, ele tá bom pegou e disse, demais. rapaz, sabe de uma coisa? Eu não vou jogar mais bola não, eu vou curtir, vou... Pronto. E aí, o cara vai dizer o quê? O Neymar deveria fazer a mesma coisa. Mesma Olha, coisa? Tô com o bolso cheio, já tenho coisa demais, eu vou parar, vou curtir a minha vida. Deixa, Aí mano. ele fica lá no campo enganando o povo brasileiro, Galvão Bueno dizendo que ele é o maior craque do mundo e o povo comprando essa ideia. Não faz isso não, Pra mim, deixa. cara, eu sinceramente, olha, eu acho o Neymar um grande jogador, ele é um grande jogador, agora craque,
Quem diz que Neymar é craque, nunca viu um craque jogar bola, Tom. Cara, tu foi profundo. Vou botar um abre aspas aí. Quem viu o Romário... Como é? Quem viu o Romário desfilar em campo como eu vi. Porque Romário, eu não gostava nem de ver os gols que Romário fazia. Eu gostava de ver ele correndo. Porque ele desfilava no campo. Romário, um craque, um grande jogador, artilheiro. E tinha uma coisa, olha, eu era anti-vascaíno, mas quando o Romário estava no Vasco, eu parava para assistir os jogos do Vasco, porque eu gostava de ver o Romário jogar. Tem uns YouTube Ronaldo aí. Fenômeno. Tem uns vídeos no YouTube Ronaldo também. Fenômeno, quando ele pegava a bola, botava na frente, quem tomava a bola do homem? O homem quebrado, rapaz. O homem ganhou a Copa de 2002 junto com o Rivaldo, é claro, que ele tinha jogadores coadjuvantes ali, isso conta muito, que o craque sozinho ele não faz nada. Mas, pô, Neymar, pelo amor de Deus. Celso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, ligar no YouTube, vai botar lá, Vasco, jogo do Vasco com o Romário, e vai comer essa pizza aí. Bota aí, meu querido o Kleber Ferreira. Aí você vai pegar, pedir essa pizza lá na pizzaria Hamburgueria Val, vai botar no YouTube, quero ver o Romário desfilar. Aí você bota o Romário. Aí você bota o Romário com o Juninho, com o Euler, com aquele time de 2000, campeão da Copa João Avelange, da Mercosul. Aí você vai fazer festa. Pronto, aí você vai fazendo isso comendo pizza da pizzaria e Hamburgueria Val. Fica ali no cruzamento da Carlos Cruz, com todos os... Olha que ambiente aconchegante. Eu sei que você, quando sai daqui, Celso, toda segunda-feira, você dá um pulinho, leva a esposa para lá, né? A esposa fica sem comer desde as 3 da tarde, que é para poder comer muito. Comer bem, aí vai, leva para esse localzinho aconchegante. Meu querido Aerlon gosta muito de ir para aí, leva os amigos, as amigas, tem várias amigas, eu vi umas fotos dele aí com várias amigas, leva tudo aí para a pizzaria Hamburgueria Val. Comer a melhor pizza, conheço o cardápio, que não só tem pizza não, tem hambúrguer também, tá ok? Pizzaria Hamburgueria Val, você pode ir no Instagram, olha aí o telefone, tem também o Disque Pizza, para quem quer ficar em casa assistindo o replay, ou então ficar em casa assistindo o YouTube, os gols de Romário como o Celso Lima. 988429514, 988429514, aí, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Quarta-feira, amanhã, Val, me avisa aí se amanhã tá fechado ou tá aberto, Val. Acho que amanhã vai fechar, que amanhã é fogueira, né? Noite de fogueira, como a gente diz aqui. Então, ele só vai abrir na quarta-feira com a promoção. Promoção toda quarta-feira, Pizza GGG ou Extra GG, você ganha um refrigerante grátis na Pizzaria Hamburgueria Val, tá bom? Toda quarta-feira tem essa promoção. Pizza GGG e Extra GG ganha um refrigerante grátis lá da Pizzaria e Hamburgueria Val. Agora, se você está querendo comemorar, fazer aí um aniversário, a Fernanda Alves gosta muito de comemorar aniversário, então você aproveita e faz o quê? Você vai em Freitas Cake, vai lá no Instagram do Freitas Cake, o Instagram, tá bom? Olha, o bolo aqui, a Fernanda chegou, já olhou no bolo. Olha aí, você vai ver essa logomarcazinha aí, bonitinha, rapaz. Freitas Cake. E aí, quando você chegar lá no Freitas Cake, do meu amigo Edson Freitas, você tem várias opções lá. Olha aí que bolo. O Aerlon, cara, ele nunca vem pra cá na segunda-feira. Quando eu cheguei mais cedo hoje, o Aerlon foi comprar salgado, foi comprar refrigerante, se ofereceu pra tudo, o Aerlon. Ficou até aqui no lugar de cinegrafia, no lugar de segundo, que o segundo pipocou hoje, né? Aí ele veio pra cá. Por quê? Porque ele tá doido pra comer o bolo do Edson Freitas, lá do Freitas Cake. 2 anos, tá bom? Você tem lá, tem um Instagram, entra lá no Freitas Cake. Tem também o telefone para você fazer seu pedido, 99603-7180, 99603-7180, e lá tem várias opções de bolos, tá bom? Bem assim, bacanas para você no Freitas Cake, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tony, oi, Celso. Antes do Lima. intervalo, só para que eu possa arrematar a história Neymar, eu vou apresentar aqui minha tese. Diga. Zico foi para a Udinese, transformou a Udinese. Ronaldinho Gaúcho arrebentou no Barcelona, Rivaldo também. E Neymar, o que foi que fez no PSG? Mas PSG no Barcelona não jogou tudo. bola não, Celso Lima, no Barcelona. Ele jogou ao lado de Messi. Eu queria ver ele decidido lá no PSG. Sim. Bora lá. Mas ele fez no Santos, homem. Não, mano. E lá tinha Paulo Henrique Ganso, lá tinha os coadjuvantes. E o Neymar, pelo que ele ganha e pelo nome que ele tem, era para fazer muito mais. Ele tá dando prejuízo ao PSG. Eu concordo com você. Eu também esperava mais, eu espero mais do Neymar. Mas tá vivendo mal, Neymar? Vivendo mal? Sim. Até eu tô vivendo mal, imagina o Neymar. A gente volta já. Ele gosta de polêmica, viu? O que é que ele tem? Dinheiro no bolso, fama,
Mulher, bonita ele não é, mas tem dinheiro, então valendo. Aí tu acha que tem tanta gente querendo só isso. Aí ele vai jogar bola. Tem gente que não quer nem jogar bola, que é só isso aí, mais nada, Celso Lima. A gente volta já. Daqui a pouquinho, Flávio Araújo diz por que tirou Alcimar do time do Icasa na final de 2005 do Campeonato Cearense. Você vai saber aqui. E qual foi o time, hein, que o Ronaldo Angelim tinha fechado, estava certo, estava comprando roupa para ir embora. E aí recebeu o telefonema. Ei, vem pro Mengão. Ele disse, tô indo. Deu um cangapé no grande clube do futebol brasileiro. O Ronaldo Angelim contou essa história aqui pra gente. E a gente fala daqui a pouquinho aqui no Replay. Se liga. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí você tem que fazer feito meu amigo Guto Vital. Frutas, verduras e legumes, ele só compra na Perboni Brasil. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. 30 anos. Aqui na tela você já tem os telefones da Perboni Brasil, que tem uma das filiais aqui na região do Cariri, no Ceasa, Galpão 2, no Ceasa de Barbalha. Olha, lá na Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tem aí um mix de nacional e importado, ótimo atendimento, preço super bacana para você, tá bom? Você que, lógico, tem mercado, tem supermercado, mercantil, tem o seu sacolão, você não vai oferecer produtos de péssima qualidade, né? Pelo contrário, você tem que procurar o que é bom, o que tem qualidade. E o que tem qualidade você encontra na Perboni Brasil. Os telefones estão aí, 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Bacana demais aí, nosso querido Val, lá da Perboni. Um abraço para essa galera toda, tá bom? Esta semana eu vou com meu amigo Guto Vital lá, pra gente poder, o Guto tá querendo aprender algumas receitas novas, né? E aí a gente vai fazer, pegando lá produtos de qualidade na Perboni Brasil. Mandar um abraço aqui, rapaz, cadê pro Cosmo? O Cosmo tá acompanhando a gente lá de Petrolina, ligado no programa, como sempre torcendo o Verdão, aqui o Cosmo. Um abraço, quem? É o tio da Fernanda? É tio da Fernanda Alves, rapaz, lá em Petrolina, tá sempre acompanhando aqui a gente. Um abraço para ele, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem uma galera aqui que tá sempre acompanhando aqui o nosso programa aqui, o Replay. O Pedro Jocélio também está aqui, se acabando de rir com as coisas do Celso Lima. Francisco Claudetino também, melhor programa esportivo, valeu, um abraço. O Carlos Levi, cadê aqui quem mais? Vamos aqui, rapaz. A galera também não perdoa, aí tem que ter cuidado, porque senão é fogo. Tem uma galera aqui que vai para cima. Deixa eu ver aqui, o Valdete Coelho fez aniversário agora no sábado, nosso querido Valdete lá do Coelhos Hotel. Um abraço aqui. Tony, convidados, parabéns pelos 2 anos do programa, que Deus continue abençoando a todos. Um abraço ao nosso querido Valdete, que é aniversário no sábado. João Filho, cronista esportivo lá da Rádio Vale FM, também aniversário no sábado. E hoje é aniversário do Pedro Manta, técnico de futebol, foi técnico do Crato, do Afogados, do Guarani de Juazeiro, várias equipes de futebol pernambucano, paraibano. Gente boa demais. Ele também está aniversariando hoje. Um abraço para ele.
O Wellington Soares pergunta: o que é que a torcida pode esperar do seu retorno, Núbio Flávio, para o Verdão? E aí, Núbio? O torcedor pode esperar aquilo que ele já conhece, né? Um jogador que vai se dedicar ao máximo, que vai valorizar cada abraço, cada gesto de carinho que o torcedor fez por mim. E um atacante de velocidade, um atacante de drible, um atacante que não se intimida e que vai buscar sempre o gol a todo momento. Então o torcedor pode esperar o Núbio Flávio, é claro, um pouco mais experiente, né, do que da primeira passagem, e um jogador que vai se dedicar ao máximo para que possa corresponder à altura a toda essa expectativa criada em cima de mim. Tá aqui, aí o Pedro José até perguntou: Tony Souza, Núbio Flávio, vai ou não vai para o Verdão? Já está no Verdão, já está treinando, jogou amistoso contra o Cariri, já está aqui, viu, Pedro José? Um abraço para você. O Edson Alves diz: Marcos Vinícius, meio de origem, bom de bola, bons atacantes. Quem diria, o Verdão está bem na fita, diz aqui o Edson Alves. Gildásio Furtado, viu, Celso? Quem viu o Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, Neymar passa longe, diz aqui o Gildásio Furtado, rapaz. Vamos fazer o seguinte, Celso Lima, vamos ver uma história muito bacana aqui do nosso querido Marcos Vinícius, uma entrevista que acabou sendo entrevista exclusiva ali da Ana Maria Duarte, que na época estava na TV Verde Vale, e ela chegou no momento, após o jogo, 6 para o time do Icasa, 2 para o time do Paysandu, naquele dia memorável. Eu acho que de todos os torcedores de casa que assistiram aquele jogo, não tem como destacar aquele como um dos maiores da história do Verdão do Cariri. 2009, agosto de 2009, a Aela estava lembrando, que lembra até hoje daquele jogo do time do Icasa contra o Paysandu. Marcos Vinícius fez 2 gols, você já viu ele dizendo aqui que ganhou 30 mil reais só de bicho só naquele jogo. O Núbio Flávio nunca fez isso, nunca aconteceu isso na vida com ele. Mas o nosso querido Marcos Vinícius já disse aqui 30 mil reais. E depois do jogo ele estava muito emocionado e concedeu essa entrevista aqui, ó, para a Ana Maria Duarte. Veja aí. Mas vamos ver essa entrevista, um trecho dessa entrevista que a Ana Maria Duarte fez com o Marcos Vinícius. E essa para mim foi uma das entrevistas mais emocionantes que eu vi, do calor do jogo, da emoção, depois de uma partida aqui no Estádio Romeirão. Vamos ver. A gente veio falando desde o começo, ninguém acreditava na gente, só a gente acreditava na gente mesmo. Tem que agradecer a Deus em primeiro lugar. E esse grupo, não tem o que falar. E aí, Marcão? Rapaz, essa aí foi, cobrinha se arrepiou e eu me emocionei. Isso aí ficou guardado aqui, cara. Eu não tenho como esquecer isso aí de jeito nenhum. É uma emoção grande, velho. Isso depois do jogo, de repente já foi dessa entrevista aí. Depois do jogo e com a emoção, é como que eu falei, né? Ninguém acreditava na gente. E isso que eu falei foi para a diretoria do Paysandu, que eu sabia que nosso torcedor confiava na gente. E aí o Carlos Levi disse: Juazeiro parou para ver esse jogo de casa contra o Paysandu. Realmente foi uma atmosfera absurda esse jogo, porque o pessoal lá do Paysandu disse que não sabia quem era o Icasa, não conhecia os jogadores do Icasa. Foi o que chegou para os jogadores no jogo de ida. E aí no de volta o Icasa atropelou esse time do